Olá, esse é o primeiro vídeo onde nós vamos detalhar o funcionamento do modo de controle de posição da Delta, no modelo ASDA A2. A Delta, ela basicamente trabalha com duas formas de controle de posição: o modo pulso de direção, e o modo de controle de posicionamento, onde as posições são pré-definidas dentro do próprio servo. Só para a gente tentar mostrar a diferença, no modo PT, que é o modo onde você tem um trem de pulso de entrada, ele demonstra aqui a ligação, certo? Para um trem de pulso normal ou um trem de pulso de alta frequência. E no modo PR, o controle de posição, esses pulsos não existem. Por quê? Porque eles são gerados internamente. Qual que é a vantagem de um e do outro? Trabalhar com pulso de entrada é muito mais simples para você parametrizar o servo. Só que você tem problemas que qualquer problema que você tenha no seu cabo ou na origem do seu sinal, você vai ter um problema de posicionamento, porque o servo, ele com certeza, o sinal que tiver na entrada, ele vai reproduzir isso em movimento, mas se o sinal não chegar de maneira adequada, você pode ter um problema no posicionamento. Então o controle de posicionamento ele fica um pouco mais complexo para quem está desenvolvendo o sistema, mas compensação, a parametrização fica mais simples. No modo PR não, todo o posicionamento ele é feito através de parâmetros, ou que você pode predefinir ou pode fazer isso por via de comunicação. Então assim, esse posicionamento ele é muito mais confiável. Por quê? Porque todos esses sinais são gerados internamente dentro do servo. Por exemplo, você quer fazer um posicionamento com 10.000 pulsos, você não precisa colocar 10.000 pulsos na entrada. Você simplesmente vai pegar um parâmetro, dizer que você quer movimentar por 10.000 pulsos, o pulso vai ser gerado internamente, certo? Você não está sujeito a nenhum tipo de influência do meio externo. E também através do controle de posição, você consegue trabalhar com diversas formas de sincronismo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Acho que aqui não. Deixa eu ver. Eu tinha deixado um aqui rodando. Aqui. Ó, a gente pode perceber aqui que nós estamos trabalhando com 6 eixos em sincronismo perfeito, onde as engrenagens se encaixam, certo? Outro exemplo aqui da própria Delta. Onde aqui nós temos aqui 3 eixos, certo? Onde esse trabalha em sincronismo com esse. E também existe um sincronismo a partir da leitura desses sensores. E as aplicações são imensas que pode ser feito através desse tipo de posicionamento. É possível trabalhar com controle de eixo, com controle de posicionamento tipo CNC. São diversas as aplicações. O software para parametrização é o ASASoft. O ASASoft para o modelo PR, ele tem uma aba onde já fica muito mais simples você fazer a parametrização. Você também poderia fazer isso direto pela barra de parâmetros. Certo? Quando nós fechamos, mostrei no outro vídeo no modo básico, mas ele vai pedir, quando nós clicamos, ele vai solicitar aqui para que eu faça o autodetect ou que eu defina isso manualmente. Uma vez que você fez aqui o autodetect, ele já vai fazer a leitura dos parâmetros. Eu vou fazer isso aqui porque nós já fizemos. Esses parâmetros estão atualizados, nós estamos online. Conservo.
Ele também tem um bom sistema de help aqui, onde você tem todos os parâmetros que estão no manual pré-definidos aqui, exatamente na tabela, como outras informações, alarmes, certo? Procedimentos para tirar alarme. É um excelente sistema de help. Aqui uma curiosidade, tá? Nos outros modelos da Delta que são mais simples, nós não temos, nós só temos 4 barras de 4 barras de parâmetros. Somente no A2, onde existe o controle de posicionamento, é que nós temos 7 barras, ou seja, muito mais parâmetros. Também muito mais possibilidades. Aqui, na aba que eu havia mencionado, que é a aba do modo PR, nós temos aqui a predefinição dos tempos de aceleração e desaceleração, ou seja, da rampa de aceleração e desaceleração para cada movimento. O delay, onde podemos definir como vão funcionar o tempo entre os posicionamentos, digamos que eu tenho um comando para fazer uma posição X, aí na sequência eu tenho um outro comando para fazer um outro posicionamento. Eu posso definir ou não um tempo entre eles. Isso nós vamos detalhar mais para frente. E aqui também uma sequência, tá, de velocidades, certo? Em rotações por minuto, 20. Tudo isso aqui nós usamos, é uma maneira de facilitar a parametrização dos movimentos. E todas essas velocidades, todos os outros parâmetros também eles podem ser definidos, tá? Isso aqui é uma pré-definição, mas poderíamos colocar aqui dentro do limite do servo os parâmetros que quiséssemos, tanto para a velocidade, quanto para o delay, quanto para a aceleração. Aqui é a relação de entrada da engrenagem eletrônica, eu mencionei no outro vídeo, certo? Aqui a gente tem uma relação de 1280 por 1. Por que isso? O servo Delta A2 ele trabalha com uma resolução de 1.280.000 pulsos. Isso. Essa é a resolução dele. O que significa isso? Que precisaríamos de 1.280.000 pulsos para dar uma volta no eixo. Como esse número é grande, temos aqui um quociente para que possamos trabalhar com pulsos menores. O padrão que costumamos convencionar colocamos no P44, colocar no P44 1.280.000, ou seja, a resolução total do servo. Se fosse um B2 seria 160.000, tá? E aqui colocarmos a resolução com a qual queremos trabalhar, 1000. Ou seja, eu tenho um parâmetro total de 1.280.000, certo? E quero trabalhar com uma resolução de 1000 pulsos. Isso é uma maneira, não é bem assim que ele faz, mas é uma maneira que funciona muito bem. Por que estava 1.200.000? Por que estava 1.280 por 1? Porque como isso aqui é uma divisão, eu cortei 3 0 em cima, 3 0 embaixo, dá na mesma, entendeu? Eu vou ter o seguinte, que o quociente disso, que vai dar 1.280, aqui, 280. Certo? Se eu tiver 1000 pulsos na entrada, eu vou multiplicar por essa razão. Vou ter aqui os meu 1.280.000 que eu preciso para dar uma volta. Só ter limite aqui. Aquilo que ele disse que eu mudei, mas não gravei. Mas tudo bem, deixa aqui. Toda vez que eu faço qualquer alteração, ele me diz que isso foi alterado, mas não foi gravado. O software limite é o seguinte: eu posso trabalhar com um limite de posicionamento. Posso definir um limite de software máximo na contagem e um limite mínimo. Esse daqui, curva de aceleração,
aqui. Na verdade, cada aba dessa se refere a uma dessas aqui embaixo. Isso aqui é o evento. O que é esse evento? Na verdade, nós temos alguns tipos de trigger para o sinal, certo? Então nós podemos definir que, por exemplo, eu vou definir que uma DI, uma chave de entrada, quando ela for acionada, ela vai fazer um desvio para uma posição pré-definida, e a partir dessa posição eu coloco isso na minha lógica. Então nós podemos trabalhar com 8 eventos, certo? Vou detalhar isso mais para frente, certo? Tá, mais um a partir do pulso do pulso de subida, outro a partir do pulso de descida. Isso também é pré-definido aqui. Com certeza lá na frente a gente vai falar bem sobre isso. E aqui é o método de home, mas antes de entrar no método de home, vamos dar uma olhada aqui de novo. Aqui, quando eu pré-definir essa resolução, agora eu vou gravar, agora sim. Agora está pré-definido. Está definido que eu vou precisar de 1000 pulsos para dar uma volta. Deixa eu... Tem o servo posicionado. Aqui a gente tem esse servo predefinido. E aqui eu tenho na primeira posição dele, tem definido aqui um posicionamento de 10.000 pulsos. Ou seja, quando eu executar esse comando, ele vai dar 10 voltas aqui. Deu 10 voltas. Como a gente pode confirmar isso? No monitor. Vamos voltar. Vou fazer um posicionamento de home novamente para que a gente possa sentir a mudança. Ele agora está na posição 0. Eu vou mudar aqui essa relação. Vou dizer aqui que eu quero 2.000 pulsos de entrada. Veja bem, que nem eu disse, eu poderia colocar aqui, tirar 3 zeros de cima, 3 zeros embaixo, ficaria 1280 por 2, ou seja, também poderia ficar 640 por 1. Tanto faz, porque isso é uma conta, tá? É a razão disso que importa, mas fica uma maneira mais fácil de visualizar. Fez essa alteração, eu vou salvar. Agora eu vou colocar a mesma imagem. Quando eu pedir para ele fazer novamente o posicionamento do PR1, ele deve dar 5 voltas. Foi difícil de ver, né? Deixa eu ver, vamos baixar então essa velocidade. Vamos novamente. Vamos aqui no PR1. Vamos mudar essa velocidade para deixa eu dar uma olhada aqui.
por 2000. Novamente 10.000 pulsos. 5 voltas. Aqui no monitor. Novamente 10.000 pulsos. Vou colocar de novo aqui 1000. Está dizendo que eu tentei salvar e ele estava com o servão ligado. Agora ele foi. Vou novamente posicioná-lo para home. Pode ter no monitor aqui. Posição 0, no caso ele está para 6, que depois eu vou explicar o porquê desse 6. É que ele está posicionado à frente do ponto Z, que é o ponto de zero absoluto. Eu vou ter que dar 10 voltas e não aquelas 5. Se a gente fizer uma comparação, depois vocês podem dar uma olhadinha de novo, você pode ver que aqui, vão ver que aqui demorou o dobro do tempo. Só para ficar mais visível, vamos colocar aqui 10.000 pulsos, ou seja, eu vou querer que 10.000 pulsos para ele dar uma volta. Como a minha posição é de 10.000, ou seja, agora com essa mudança, quando eu der os 10.000 pulsos, ele vai dar assim, uma volta somente. Vou novamente posicionar ele em home. Vocês visualizarem. Isso aqui só. A referência mudou porque a gente está com a casa a mais, tá? Essa era o mesmo 6 que a gente estava vendo. Agora aqui. Aqui. 10.000 pulsos e ele só deu uma volta. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre home. Obrigado.